Amém, Jesus. Quero dizer sejam bem-vindas, geração profética de adoradoras. É a minha profecia sobre cada uma de vocês. Geração profética de adoradoras. Não existe pessoa, ser mais poderoso na terra e no céu do que um adorador, do que uma adoradora. Amém? Glória a Deus. Toma posse do poder do nome de Jesus Cristo. Enquanto eu estava aqui, saindo do Instagram para vir aqui, o Espírito Santo do Senhor ministrou algo tão poderoso no meu coração. E enquanto você ouve essa, essa pequena introdução, adore. Se você ora em línguas, clame, ore em línguas. Se você ainda não ora, ore, adore a Jesus. Declare a Ele o quanto Ele é santo, quanto Ele é santo, quanto Ele é santo. Eu estava, e o Espírito Santo disse assim para mim: fala para as minhas filhas que elas não vão apenas ministrar, falar, ajudar, direcionar, guiar, serem bálsamo, serem boca, serem libertadoras daquilo que elas têm experimentado. Porque eu sou o Deus que faço, porque Jesus experimentou todas as coisas, porque Jesus em todas as coisas foi tentado, porque Jesus em todas as coisas foi experimentado, porque Jesus em todas as coisas foi provado. E ele diz: não há limites quando Jesus é quem faz. Quem está entendendo? Jesus é quem faz e Jesus é quem fará através da sua vida. E o Senhor me lembrou de alguns testemunhos, de algumas histórias que eu conheço mais de perto aqui. E muitas vezes, como que a gente costuma dizer? Então, se eu estou passando por algum problema conjugal, é porque o Senhor vai me usar nessa área, na área de casamento, na área de família. Se eu estou passando por alguma provação na área financeira, é porque o Senhor vai me usar nessa área para libertar, para salvar, para edificar a igreja. E o Senhor, Ele está falando aqui. Você não só será usada pelo Senhor naquilo que você tem experimentado, naquilo que você já experimentou e experimentará, mas você tem o poder ilimitado do nome de Jesus Cristo, porque você nunca vai precisar ficar aleijada para curar um coxo, para curar um cadeirante, porque você nunca precisará passar por uma enfermidade para que Deus possa te usar para sarar as feridas, para sarar os cânceres. O Senhor está dizendo, o Senhor está falando com você aqui nesta hora. Não é você quem faz, não é você quem vai fazer, mas é o nome de Jesus. E Jesus é ilimitado. Porque Jesus experimentou e foi tentado em todas as nossas dores e todas as nossas aflições. Você não precisa ser capaz, você só precisa fluir e deixar fluir no nome e no sangue de Jesus Cristo. No nome e no sangue de Jesus Cristo. E a dor que você está vivendo, a profundidade da aflição que você está vivendo, não é a morte, não é o fim. A aflição, a dor de quem está na presença
só manifesta o caminho. Só manifesta Jesus. Só manifesta o caminho, o verdadeiro caminho. Porque o Senhor, ainda que você ande pelo vale de sombra e morte, o Senhor é contigo. A tua vara, o teu cajado te consola. O cajado é a autoridade do nome de Jesus. E ele está falando: eu estou criando um caminho no deserto, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu estou criando novidade onde você está vendo fracasso, eu estou criando recomeço onde você está encontrando o fim. Eu estou estabelecendo a prosperidade material e espiritual onde você está vivendo e vivendo o fracasso, a destruição. Assim diz o Senhor. Humilhe-se, busque a minha presença, porque aquele que se humilha, aquele que debaixo da potente mão do Senhor se humilha ao seu devido tempo, ele exaltará e exaltará publicamente. Assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor, o soberano Deus. Assim diz o Senhor, que é a provisão, que é a fonte. Em nome de Jesus, eu ordeno agora, Satanás, cala a tua boca. Eu ordeno agora fechados todos os ouvidos da tua alma, porque Satanás estava bradando, estava rugindo como leão e estava implantando engano, mentiras na sua alma. Eu calo agora, eu ordeno, silencie agora, inferno, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Os teus ouvidos agora, em nome de Jesus, blindados. Eu clamo pelo sangue de Jesus. 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 Aleluia, Jesus. Eu clamo pelo sangue. Me dá só um minutinho, por favor. Ramansi. Rebassuremante. Ramado, cordemanse, levante. Rabassuremante. Em nome de Jesus. A palavra diz assim: porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, remassore, ele pode socorrer aos que são tentados. Ô, Rabás, quem tá com dor no pescoço? Quem tá com uma dor no pescoço, assim, muito grande, assim, quase que o nervo parece que vai esticando, assim, parece que vai arrebentar de tanta dor. Quem tá sentindo essa dor no pescoço? Se alguém estiver sentindo essa dor no pescoço, ela é bem ativa, não é uma dor muito comum. Eu Amém? tava muito, mas agora eu fui curada. Glória a Jesus, glória a É Jesus. do lado esquerdo. Exatamente onde eu senti. Glória, Oh, glória. Obrigada, Jesus, por essa cura. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. E veio assim, ó, de uma vez, esticando assim. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2, versículo 18 diz: porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Eu parei para pensar, ele foi tentado em todas as coisas. Ele, aqui no versículo 17 diz: por isso em todas as coisas convinha-lhe convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse o sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele passou pelo que você está passando. E não só por isso, ele passou por todas
as tentações que um ser humano pode ser capaz de passar aqui nessa terra, em carne. E ele é o seu sumo sacerdote. Ele é, ele é Jesus. Ele é tudo. Ele é tudo. Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Estou sentindo um negócio. Um negócio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, a minha vida. Eu entrego ao Senhor todas essas vidas que estão aqui. Eu consagro-as, consagro esse ambiente, consagro este culto, consagro a palavra, consagro todas as coisas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E eu entrego todo o domínio, todo o controle, a direção da minha mente, do meu coração, da minha alma, do meu corpo. Eu entrego ao Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo da verdade. Fala, Espírito Santo. Ministra aos corações. Ministra a tua palavra. Ministra de acordo com a necessidade. Supre, Espírito Santo, cada necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Consola, Espírito Santo. Fortalece, Espírito Santo. Dá direção, Espírito Santo. Dá estratégias. Dá discernimento. Dê um plano. Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo que o Espírito Santo está liberando. O Espírito Santo está liberando um plano estratégico para uma pessoa aqui. Um plano estratégico, um planejamento estratégico. O Senhor está liberando do céu. E nessa madrugada, você vai receber um sinal e você vai entender que verdadeiramente o plano de Deus, ele vai te dar em partes, mas você vai saber que é o plano, é o planejamento de Deus vindo do céu para a sua vida. E as coisas que você não estava sabendo o que fazer, para onde ir, que decisão tomar, que atitude tomar, o Senhor vai te direcionar. O Espírito Santo do Senhor vai te trazer a visão e vai te trazer o plano. Exatamente as estratégias. Toma posse agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de frieza espiritual, toda tristeza, toda angústia espiritual. Eu repreendo agora em nome de Jesus, de cada uma das vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o espírito intruso, todo o espírito de intimidação e todo o espírito de frieza espiritual que esteja em algum ambiente. Em nome de Jesus, bata em retirada. Eu, em nome de Jesus, ministro e profetizo apenas a presença do Espírito Santo em cada vida, em cada ambiente, em nome de Jesus. Que a unção da presença, Espírito Santo, seja agora real e manifestada em cada ambiente, em cada vida. Em nome de Jesus, a presença, a unção da presença, liberada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quero que vocês, vou passar para vocês. Aleluia. O Espírito Santo passou
Passei o dia e o Espírito Santo falando a respeito do principado de Leviatã. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E o Espírito Santo, ele foi me dando um monitoramento, sabe? Sabe quando um rastreio? Ele foi me levando assim de Gênesis a Apocalipse. Ele foi me levando por onde o rastro, né? Que Leviatã, ele deixa rastro. E o Espírito Santo de Deus, ele disse assim para mim. Ele disse que o espírito de Leviatã, o espírito de Leviatã, na verdade, o espírito é o espírito de orgulho que está sujeito, né? Que serve ao principado de Leviatã. Então, quando a gente fala de Leviatã, é o espírito de orgulho, espírito de altivez, espírito de arrogância. E muitas vezes a gente pensa que é aquele estado de espírito onde a pessoa é grosseira, arrogante, mas isso é uma face, é um dos atributos de Leviatã, mas é muito mais profundo que isso. E o Senhor trouxe 10, na verdade ele trouxe 13, mas eu vou trazer 10, são 10 retribuições. É como se você fosse assim, olha, são sinais, sinais que Leviatã está reinando. Se Leviatã está reinando, esses sinais, eles acontecem. E nós temos a tendência, né, de repetir muitas vezes o que outras pessoas dizem. E eu ouço muito, e eu repetia isso. Graças a Deus, para a glória de Deus, não mais. Eu ouvia muito assim, nossa, isso é permissão de Deus. Não, Deus permitiu. Deus permitiu, né? Deus permitiu, então glória a Deus. Deus permitiu. Não, não, isso aí não é permissão de Deus. Sabe aquele negócio, é permissão de Deus? E essa frase, ela não é biblicamente correta. Ela é, ela é uma heresia, ela é antibíblica, ela é satânica. Por quê? Porque a gente não pode dizer que tudo é permissão de Deus, porque nós vamos ver aqui que existe a justa retribuição. A justa retribuição. E onde que está essa palavra para você anotar aí? Anotar sua Bíblia. Anota aí. Vou pegar. Cadê Jesus? A justa retribuição. Da nossa herança. Peraí. Hebreus capítulo 2, anotem. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Eu não anotei porque eu falei, não, 2, 2, eu vou lembrar. Hebreus 2, 2. Diz assim: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível a cada transgressão e desobediência, ó, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Uma justa retribuição. Peraí, só um pouco. Já vou abrir. A palavra do Senhor diz assim: porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Uma justa retribuição. E é tão pesado a gente olhar para essa palavra retribuição, porque nós sempre aprendemos, né? Sei lá, com tanta gente, né, que a gente escuta dentro das igrejas, né, pastores, profetas, diz, não, tudo é permissão de Deus. Como se
alguém que morre, alguém que adoece, Deus permitiu. Eu posso dizer para vocês, quem aqui está disposta a nunca mais utilizar essa frase? De verdade, é maldição, porque você está colocando na conta de Deus aquilo que não é da conta de Deus. Isso é uma, eu posso dizer quase que é uma blasfêmia. É quase dizer assim, é, quando Jesus estava expulsando os demônios, eles diziam, ah, isso aí é demônio, porque está expulsando demônio. É quase que a mesma coisa, né? O mesmo peso. Ora, como é permissão de Deus, isso, permissão, ou seja, Deus quer que isso venha? Não, peraí. E sabe de onde vem essa frase? Ah, isso é permissão de Deus. Isso é permissão de Deus. Vem de Leviatã. Essa frase vem de Leviatã. Sabe por quê? Porque Leviatã é aquele que quer ficar no oculto para todo sempre. Você vai ler lá em Jó 41, você vê que ele é aquele que para eu, sabe, para eu falar assim, olha, eu sou orgulhoso. Sabe, nisso, de mim mesma, na minha capacidade humana, sabe quando que eu vou descobrir isso? Nunca. Porque a alma, isso é quase que um imã, né? É muito coerente com a natureza da alma. A alma nunca está errada, a alma nunca tem falhas, a alma nunca precisa de nada. Está tudo sempre muito bem. E aí Leviatã traz essa mentira para o meio do povo de Deus. Em nome de Jesus, nunca mais diga, isso é permissão de Deus. Ah, isso dentro da minha casa está acontecendo, é permissão de Deus. Não é permissão de Deus. E você vai descobrir agora de quem é a conta. A conta tá lá, Leviatã. E ao final, o Senhor Deus, ele tem uma palavra para entregar aqui, muito, muito, muito específica. E o Senhor me deu as duas estratégias que destrona Leviatã. Só que tem um detalhe. Sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, eu repreendo todo bocejo, todo sono, todo cansaço, em nome de Jesus. É real. Em nome de Jesus, eu ministro o entusiasmo, eu ministro a força, eu ministro a graça, eu ministro a alegria, em nome de Jesus, nessa hora. Em nome de Jesus. E a palavra retribuição, eu quero que vocês anotem. A palavra retribuição é a palavra que chama-se recompensa, salário, castigo. Sabe aquele negócio assim, quando a mãe da gente falava assim, ó, menino, Deus castiga, hein? Deus castiga? Não, 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 não. Não vem de Deus o castigo. Olha para você ver. Deus castiga. Deus não castiga ninguém. Outra mentira de Satanás. Então, se é uma retribuição, foi enviada por Deus, ele que está me castigando. Não, não, não. Salário do pecado é a morte. Salário é justa retribuição. Qual foi a justa retribuição, ou seja, salário, pagamento, recompensa, castigo de Adão por ter desobedecido, por não ter crido e por ter não dado ouvido e nem guardado a voz de Deus? A morte espiritual e a destituição da glória de Deus. Isso veio de Deus? Veio de quem? Do comportamento de Adão, do posicionamento de Adão. Agora eu quero que você entenda. Todo castigo, todo salário, toda recompensa, toda retribuição maligna, toda provém de uma atitude, de um comportamento
meu diretamente ou dos meus antepassados. E eu tô sendo cobrada, a conta chegou na minha conta. Chegou na minha conta. E isso provém de onde? E quem é que vai executar? Aí eu quero que você pense comigo uma coisa. Aqui, ó. É isso. Esse exemplo é ótimo, tá? Alguém pecou. Alguém pecou. Esse pecado, ele tem uma consequência, tem uma recompensa para esse ato. E esse ato é como se fosse uma nota, um título, deixa eu falar essa palavra, um título de crédito. Assim, ó, isso aqui agora, ó, seu pecado, ele se tornou um título de crédito. E tem alguém que é o dono desse crédito. Tem alguém que é dono dessa dívida agora. Presta atenção. Alguém peca. Alguém comete uma transgressão. Alguém desobedece a Deus. Aí tem uma promissória, sabe? Ou um cheque. E você não tem dinheiro para pagar. Detalhe. Adivinha quem que vai executar? Quem que é o dono do cheque? Satanás. Ele é dono do cheque. E ele vai cobrar. E essa dívida vai ser paga. Porque ele precisa de um salário. E ó, você recebeu um salário. Gente, eu não quero um título. Eu não quero esse salário. Quem tá entendendo? Isso aqui é um salário, você recebeu. É uma recompensa. Porque você teve um comportamento e você recebe um título. E esse título, ele tem um salário, ele tem um pagamento, ele tem uma retribuição para você. Só que detalhe, essa retribuição, ela não é coisa boa. Ela é maligna. Ela vai te causar dor. Ela vai te causar choro, aflição, angústia. Porque quando você transgride e desobedece aos mandamentos de Deus, quando os nossos antepassados, os nossos pais, desde Adão, transgrediram, deu direito de um salário. Aí você diz assim: não, mas eu não quero esse salário. Eu não quero. Glória a Deus. Só que, mesmo você não querendo, automaticamente na sua vida, esse salário começa a cair todo mês, toda semana, todo dia. Sabe aquele negocinho que fala, meu Deus, mas isso se repete, isso se repete, isso se repete? Tá caindo, porque é a retribuição. É a retribuição. E isso, quem está executando esse cheque? Quem está pagando, melhor dizendo agora, quando eu falo executando, não dá para você entender. Mas quem agora está empenhando e dando cumprimento a esse pagamento que desse salário, que adveio da desobediência, da transgressão, da lei de Deus? Aí lembrem aí de Deuteronômio capítulo 28. Quem está executando é o inimigo. Sabe quando Deus recebe Satanás e ele diz: Você tem visto meu servo Jó? Aí Satanás, tenho. Só que tem uma coisa que não está escrita em letras lá. E aí Satanás diz: Eu conheço, ele é isso, assim, 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 mas o Senhor tem cercado ele de bens. Olha quantas coisas o Senhor deu para ele. E Satanás, ele tinha isso aqui, ó. Só que Jó, ele fazia tudo tão certo, o comportamento de Jó era tão certo, que não tinha, pelo comportamento de Jó, não tinha condições, apenas pelo comportamento dele, que era reto, justo, de manifestar o acesso
há uma dívida. Ela estava muito oculta. E o exemplo de Jó é o mais magnífico de toda a Bíblia. E o que estava muito oculto na vida de Jó só poderia ser manifestado e abriria, porque Jó ele entregou esse título na mão de Satanás. E para você ler, você vai lembrar disso. Jó 3:10 diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me sobreveio. Tinha algo muito escondido no coração dele. Até o mais perfeito dos homens em comportamento não pode ocultar do Deus Todo-Poderoso o orgulho escondido lá no coração de Jó. E o orgulho escondido lá no coração de Jó revelava quem era verdadeiramente o Senhor da vida de Jó. E o verdadeiro Senhor, até o capítulo 41 de Jó, o verdadeiro Senhor de Jó era Baal. E a gente não vai discutir isso agora, mas segura que vocês vão ficar bem curiosa para entender isso depois. E no capítulo 42, verdadeiramente Jó se arrependeu do seu pecado. E Jó disse: agora eu te vejo, porque eu só ouvia falar. E ele não está falando de ouvir falar outras pessoas ouvirem, ele ouvir outras pessoas falar de Deus. Porque o orgulho, ele é a principal barreira, a principal muralha para a presença de Deus. Guarda isso. O orgulho é a principal muralha, é o principal bloqueio, o principal impedimento, a principal trava para a presença de Deus. Quando Jó venceu e se humilhou, mas assim, o exemplo de Jó, eu volto a repetir, ele é o mais magnífico, tanto em intensidade quanto em todo o cenário. Jó, ele carrega, só para vocês terem noção, a história de Jó carrega, no mínimo, quatro retribuições que Jó recebeu na vida dele por causa do orgulho oculto e escondido que estava lá no coração dele. Isso para a maioria dos pregadores que talvez ainda não receberam do Senhor a revelação, ou não pararam para depender e ser guiado pelo Espírito Santo, lá no livro de Jó e em toda a Bíblia, no que se refere a Leviatã e no que se refere ao orgulho, porque imagina Deus gastar um capítulo de Jó para falar de Leviatã. Vamos raciocinar assim, humanamente? Vou gastar um capítulo do livro de Jó com Leviatã, sendo que Leviatã não tem nada a ver com Jó. Sabe que Deus ia ser tão assim, né? Tá sem fazer nada. Vou gastar um capítulo aqui para falar de Leviatã, mas assim, Leviatã não tem nada a ver com Jó, não, viu? Leviatã não era rei de Jó, o Jó não era orgulhoso. Jó não tinha um coração que servia a Mamon, a Baal. Não, não, não. E onde nós queremos chegar? O Senhor, eu vou passar aqui para vocês cada uma dessas retribuições. Lembra do salário que alguém recebe por desobediência? Então, esse salário, ele pode ser por uma prática, por algo que eu ou você desobedeceu de forma pessoal, ou você pode ter recebido uma herança e o Espírito Santo de Deus, vocês já vão entender o spoiler, a Ponciana já vai entender, uma herança dos seus antepassados, das suas gerações anteriores, dos seus ascendentes, herança esta que está recheada de salário, ou seja, recheada de retribuição,
que traz maldições e não bênçãos. Vocês estão entendendo? Então, eu vou passar aqui com vocês 10 sinais, ou seja, as 10 retribuições. Eu acho que eu vou passar as 13, mas vou deixar mais as 10. E eu quero que você perceba a ordem, porque eu vou falando as histórias para você. Algumas o Senhor já me colocou os fatos da Bíblia. Você vai dar uma ida assim de Gênesis a Apocalipse para você entender. A primeira restituição, a primeira retribuição, o primeiro salário, o primeiro pagamento que Leviatã, ele empenha pagamento. E aí você fala assim, Alessandro, por que você está falando Leviatã? Você vai entender agora? Você vai entender. Eu quero que você entenda assim. Você confessou Jesus, você está diante do céu, diante das bênçãos, diante da glória, sabe? Só que eu quero que você imagine aqui, ó. Faz de conta que isso não é uma roupa. Oi, desfocou. Aí, só que tem algo que você ouve, você sabe que Deus é bom, você sabe que tem promessas, sabe de um monte de coisa. Deus fala com você. Só que tem algo que você não tá vendo. Você não vê, você não sabe. Você não sabe, simplesmente você não vê. O que que é isso? O orgulho. Ele traz, ele traz uma cegueira. E ele traz não só uma cegueira no que tange a visão, mas no que tange a entender. Sabe assim, nossa, mas eu não estou entendendo. Sabe aquele negócio assim? Isso, isso é isso, não isso. Assim, parece brincadeira, mas não é. Você simplesmente não entende. E significa que existe algo. Só que, olha, eu quero que você entenda agora a bênção. Tem bênção na retribuição, viu? Porque Deus, ele transforma salário, que é morte, que é pecado, do pecado, ele transforma. Todas as coisas contribuem para o bem, não é? Isso é verdade. O Senhor, ele usa da retribuição. Só que o seu posicionamento, anota isso, o seu posicionamento diante, diante de uma retribuição por conta de uma transgressão ou pecado, determinará, determinará se isso prevalece ou se isso vai cessar. O seu posicionamento diante de uma retribuição. Isso é muito sério e você vai entender. Porque, porque existem exemplos de um posicionamento errado diante de uma justa, e eu quero que você lembre dessa palavra, é uma justa retribuição. Por que que ela é justa? Porque ela já está escrita. Deus já escreveu. É igual assim, ó. Não ligue o celular nesse ambiente, senão você vai sofrer uma multa de R$ 1.000. Aí a pessoa deixa o celular sem estar no silencioso, o celular toca. Aí alguém chega e fala, oi, aqui ó, você tem uma multa porque você deixou o celular tocar. Aí você fala, não, mas isso é injusto. Não, não é injusto, porque já está avisado, está escrito, mandamento, lei. Tá entendendo? Tudo que já foi avisado é justo. Não existe nada injusto nos mandamentos de Deus, porque está escrito. Aí nós lembramos de Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da presença. Nós precisamos conhecer o que a palavra diz. Para nós não podemos alegar, isso é injusto. Agora, Saul, qual foi o posicionamento dele diante da recompensa, da retribuição? Ele subiu ainda mais os degraus, né?
Aí ele quis tornar-se um assassino, ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele quis agora descarregar a ira em Davi pela justa retribuição que ele havia recebido de Leviatã por desobedecer a voz de Deus e não fazer a vontade de Deus. Gravou? De onde vêm as retribuições? Do nosso comportamento. Mas quem executa o salário, quem paga o salário dessa retribuição? Leviatã, o rei dos orgulhosos. Você vai entender. Primeira, primeira retribuição. Primeira retribuição. Morte espiritual. Primeira retribuição. Morte espiritual. Aí você pensa assim: onde existe alguém morto espiritualmente, existe um orgulhoso, existe um servo de Leviatã. E assim, é para você julgar? Não. É para você trazer conhecimento, discernimento. Isso vai te trazer um discernimento, um nível. Primeiro ponto, morte espiritual. Primeira retribuição. Onde aconteceu isso? Lá no Éden. Primeira morte espiritual, a morte espiritual da humanidade. Começou em Adão. Morte espiritual, entenda-se, destituição da glória de Deus. Ou seja, eu não posso estar na presença de Deus. Por quê? Porque o orgulho, ele funciona como um muro, como uma barreira. Só que esse muro, ele continua estabelecido, ainda que você confessou Jesus. Ainda que tanta coisa, se Leviatã não foi destronado do seu coração. Aí, toda a sequência agora, no final, nós vamos falar de qual é o posicionamento correto diante de cada retribuição. Qual seria o posicionamento correto diante da morte espiritual para Adão? Tinha lá, antes de Jesus, existia algo que o homem poderia fazer para colocar-se de novo no estado original? Não, não tinha. Tinha o quê? Amenidades. Depois que Deus instituiu a lei e trouxe o sacrifício dos animais, era como assim, era algo que amortecia, né? Abrandava a ira, abrandava, sabe? Mas não colocou o homem na presença. Mas Jesus, ele veio para destruir todas as obras e para destronar Leviatã. Eu vou te contar. Jesus teve problema com o pecador? Não. Aí tem gente que fala assim: Jesus teve problema com os religiosos. Não. Jesus teve problema com os orgulhosos. Jesus teve problema com os servos de Leviatã. Servos de Leviatã, eles se levantam contra o próprio Deus. Por isso que Deus, ele abate o orgulhoso. E por que que e quando a palavra diz ele abate, aí a gente pensa de novo, é Deus fazendo. Não, lembra, a retribuição não vem dele. Vem de uma transgressão. Guarda isso no seu coração. Isso é uma revelação tão poderosa, se eu pudesse, eu estava pulando. É muito poderoso. Deus retribui o seu posicionamento. Quem cobra, quem executa, quem paga o salário é Leviatã. É o inferno. Morte espiritual. Aí vem a segunda retribuição. Você vai entender. Presta atenção. A prostituição. Cleicione. Prostituição. Aí a gente pensa, né, logo na humanidade, né? Prostituição, tal, homem com outra mulher, ou fora do casamento, ou adultério, né? Só que essas coisas humanas, elas não provêm da humanidade, lembra?
A prostituição original, ela é espiritual. Quando eu, lá em Adão, ouvi a voz de Satanás que enganou a alma, eu ouvi a voz de Satanás seduzida pelo engano, você como Deus. Ah, ali começou o affair. Ali começou a sedução. Ali começou quem é a prostituta? Que a Bíblia traz. Deus chama. Deus chama a igreja. Se for ler Ezequiel, Jeremias, Isaías, ele chama ele chama em vários momentos. Você se prostituiu, você se deitou, você fez isso. Aí tem a grande prostituta, né? A grande, a mãe, né? E essa grande prostituta é a pessoa a qual Leviatã protege. Leviatã é rei, certo? Dos orgulhosos. Só que ele é casado. Leviatã é casado. Leviatã é casado com Jezabel. Acabe não é Acabe. Acabe é Leviatã. Só que detalhe, aí eu quero contar para vocês um negócio. Leviatã, nossa, o Espírito Santo tá falando, vocês aguentam? É assim. Só que tem um detalhe. Leviatã está ali em Acabe. Só que Acabe, quem é Acabe? Ele representa quem? Ele é rei de Israel. Presta atenção. Jezabel casa-se com Israel. A grande prostituta casa-se com Israel, mas ela não casa com Israel, o povo santo, puro. Ela casa com Israel transgredido, em pecado, em desobediência. Ela casa com Israel? Não, ela casa com Leviatã. Por quê? Porque onde existe uma igreja, e eu digo, onde existe uma pessoa em pecado, onde existe uma pessoa em transgressão, em desobediência, Leviatã está ali. É Leviatã. Ele que é Senhor. Ele é o Senhor dali. Ele é o rei. Melhor, ele é o rei. É ali ele que governa. Aí Leviatã usurpa a posição de Israel ali e casa-se com Jezabel. Só que eu não sei se você sabe, mas esse casamento, ele não é um casamento autorizado pela lei. Você sabia? Não era autorizado Israel casar-se com alguém que não era do seu povo. Então a transgressão acontece no casamento. Aí tem uma coisa. Jezabel. Jezabel. Ela nasce. O seu pai é Etbaal. Só que Jezabel, antes de casar-se com Acabe, ela é casada com Baal. E Baal é o seu pai. Baal. Não vou explicar tudo aqui, vocês seguram que a gente vai ter tempo depois de explicar. Baal é o Senhor. Jezabel é fruto. É assim. Ela vai ter filhos. Só que os filhos de Jezabel, são filhos, são filhas da prostituição. Porque Jezabel, ela se prostitui com o seu pai. É muito louco isso. Mas a gente, com certeza, quando a gente for falar do amor ao dinheiro no próximo Amor ao Dinheiro, eu vou explicar essa parte para vocês. Então, quando ela se casa com Acabe, ela não é uma esposa. Não sei se você sabe, mas o nome de Jezabel significa aquela que não tem marido, aquela que é descasada. Então, Jezabel
não é verdadeiramente a esposa. Então, a igreja do Senhor está em prostituição. Essa prostituição espiritual acontece quando a igreja, que representa lá no início o espírito do homem, é seduzido. Quem seduz é a serpente. Quem seduz é Jezabel. Mas quem traz a cegueira, quem traz a dureza de coração para que o homem não veja que ele foi seduzido, que ele foi enganado, que existe um Deus, que existe um mandamento. Até os dias de hoje, quem cega, quem não deixa ver, até aqueles que já confessaram a Jesus, até aqueles que pregam a palavra, até aqueles que estão nos altares, até aqueles que têm sido profetas de Deus, aqueles que não têm feito a vontade de Deus, ele está cego, ele está protegido por Leviatã. E Leviatã está protegendo a sedução de Jezabel. E sabe o que que acontece aqui? Segunda retribuição. Terceira retribuição, perdão. Entra a ausência de afiliação e paternidade. Aqui entra, olha que louco, morte espiritual, prostituição espiritual, ausência de afiliação e paternidade. Porque depois que eu explicar para vocês, vocês vão entender que ela não sabe se é esposa, se é mulher do pai, se é filha do pai. Ali começa um negócio na dinâmica espiritual terrível. E o plano de Satanás é macabro, terrível, perverso, sujo. Então, a paternidade. Aí vocês vão ligando. Aí, nessa prostituição espiritual, entra o que nós chamamos de religiosidade, viu? Essa religiosidade, ela está conectada a essa prostituição espiritual. Por quê? Porque para manter a aparência de obediência, como Jó fazia, para manter a aparência de obediência, eu me comporto parecendo que sou espiritual, sendo totalmente carnal. Entra a religiosidade, por quê? Porque a religiosidade é um nome bonito que deram para Leviatã e os orgulhosos, que na verdade eles querem se beneficiar de toda a estrutura que o reino de Deus aqui na terra fornece para Baal, ó, presta atenção. Baal, ele é o senhor dos religiosos, porque toda religiosidade ela gira em torno de posição e dinheiro. Toda religiosidade gira em torno de posição e dinheiro. Próxima retribuição, vocês vão me lembrando de qual que é aqui o número. Próxima retribuição, escravidão da alma no Egito. Eu quero trazer uma aqui. Quem aqui já percebeu, lendo Gênesis, que a mulher de Abraão, Sara, ela esteve, ela esteve como esposa de Faraó durante, eu não me lembro agora, eu não vou nem me arriscar, mas durante um tempo, eu não sei se foi 2 anos, se não me engano, ela foi esposa de Faraó, porque ele não quis falar que ela era, além de meia-irmã, que ela era esposa dele. Então, Faraó tomou Sarai como esposa. Ali entrou a prostituição na promessa. Peguem lá a parte lá, depois vocês leiam, conversem com o Espírito Santo, vocês vão ver. Ali, aí sabe qual veio a retribuição disso? Escravidão. Escravidão que aconteceu lá no Egito. Viu que a gente está andando? Escravidão. O povo de Deus tornou-se escravo. Primeiro foi a fome, não vou nem citar a fome aqui, porque ela está inserida em um outro título aqui, porque você vai entender que onde falta dinheiro tem fome. E tudo isso é retribuição
e paga por Leviatã. A outra retribuição, e aqui nós vamos entrar na história de Jó. A outra retribuição. Junto com a escravidão, junto com a escravidão, vem o medo. E o medo vem desde o Éden, desde o momento em que o homem foi agora, tornou-se Leviatã seu rei, e o homem tornou-se orgulhoso. E orgulhoso é igual a incrédulo, tá? Todo orgulhoso é incrédulo em algum nível, tá? Isso é muito forte. Agora, o medo. Aí o medo tá ligado lá em Jó 3, que ele diz: aquilo que eu temia, aquilo que eu tinha medo, me aconteceu. E aí você vai observar que o medo é exatamente uma arma, uma estratégia de Leviatã para continuar com os seus servos aprisionados. Quem tem medo, segue e reverencia o medo. Agora, essa aqui foi o que acometeu a vida de Jó. Perda de riquezas materiais. Essa retribuição é real. Essa retribuição é real quando há transgressão, quando há desobediência, perda de bens materiais. Ou foi você que praticou uma transgressão e essa dívida, esse salário está vindo para sua conta, ou você está sofrendo isso por causa de uma herança dos seus antepassados. E independente do que seja, ao final nós vamos falar qual que é a estratégia. E o nome de Jesus e o sangue de Jesus é o acesso. É a solução. Agora vem enfermidade física. Só que aqui, perda de riquezas terrenas, riquezas materiais. Aqui eu quero que você lembre de Jó. Jó perdeu tudo. Todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, todo o seu rebanho, tudo. Ele perdeu as casas, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Só que antes da enfermidade física, eu quero que você entenda essa outra retribuição aqui. Retribuição da destruição da família. Retribuição da destruição da família. Onde você vê uma família destruída, saiba, quem reina ali é Leviatã. Quem reina ali é Leviatã. Família destruída. Leviatã está reinando. Ali tem um coração duro ali. Leviatã está reinando. Orgulhosos estão ali. Alguém ali está servindo a Leviatã. Aí vem morte dos filhos. Você quer uma família destruída? Morte dos filhos. Perda dos bens. Morte dos filhos. Destruição, desolação da família inteira. Aí tem gente que tem coragem de dizer: "Ah, isso é permissão de Deus, Deus permitiu." Meu Deus, misericórdia. Isso é a justa retribuição. Só que Deus trouxe as boas notícias. E nós vamos falar das boas novas, viu? Estou aqui para trazer peso, não. Nós vamos falar das boas novas. Segura aí. E a palavra de Deus diz que teve a destruição do casamento. Não bastou a família, não bastou os bens, não bastou os filhos. Agora é o casamento. Jó e a sua mulher, vocês acham que o negócio ali teve bonito? Destruição do casamento. Por um período, aquele casamento foi destruído. Aquela mulher estava desesperada pela conversão de Jó. Aquela ali sabia o que estava no coração de Jó, ela conhecia. E ela diz, a tradução da Bíblia é ruim, viu? Não é a tradução correta dizer que a mulher de Jó disse para Jó que amaldiçoasse a Deus. Ela, na tradução original, no hebraico, ela diz: abençoa a Deus e morre. Ela era uma mulher tão espiritual, ela estava dizendo:
glorifica a Deus, bendiga o nome de Deus, mas você precisa morrer na sua carne. A sua carne precisa morrer. Você precisa deixar de ser orgulhoso. Eu posso, na dimensão do Espírito, enquanto o Espírito Santo ministrava isso ao meu coração, aquela mulher, ela queria a conversão daquele homem. Ela queria porque ela não queria. Ela não queria ter vivido aquelas justas retribuições, porque aquela mulher sofreu junto do seu marido, porque eles eram uma só carne. Ela não morreu. Muita gente fala, por que que a mulher de Jó não morreu? Porque para ela morrer, ele tinha que morrer também. Eles eram um só. E na dimensão do espírito, aquilo que é um só, quando um morre, é como se o outro também morresse. Então, para trazer o exemplo, não, a mulher de Jó não podia morrer, porque senão ele tinha que morrer, eles eram uma só carne. Deus, ele cumpre a sua lei, os seus mandamentos. Eles são um, ali Jó estava na cinza, a mulher de Jó estava na cinza. Ali Jó estava ali apodrecendo, ela também estava. São uma só carne. Dói lá, dói cá, sabe? Só que a mulher de Jó também estava sendo forjada. A mulher de Jó também estava recebendo a retribuição. E com certeza ela tornou-se uma pessoa temente ao Senhor muito mais do que ela já era. Agora vem, e aqui eu quero que você pare aqui. Eu quero que você grave uma coisa. A gente falou da morte espiritual, da prostituição, da escravidão. Eu vou te falar. Isso, lá fora, as pessoas, elas não têm tanta sensibilidade, elas nem sabem, tá? Que elas estão mortas espiritualmente, porque o orgulho não deixa. Elas nem sabem que estão vivendo debaixo de uma prostituição espiritual, porque o orgulho também não deixa elas verem, entenderem isso. E elas nem estão entendendo também que faltam-lhes paternidade e afiliação espiritual, e muitas vezes é a consequência da falta de afiliação e paternidade da vida humana delas. Só que, quando você chega aqui nesse ponto, você vê que, quando toca no bolso, aí o negócio, o caldo engrossa. Tocou no bolso, meu Deus. Aí, muitas pessoas, quando toca no bolso, como que elas se posicionam? Elas vão para a presença. Elas vão para a presença, o posicionamento correto. Elas se humilham, elas vão para a presença e elas mergulham, elas se humilham, se humilham, se humilham, até que Deus ouve o clamor daquele que se humilha. E aquilo que era maldição, aquilo que era justa retribuição, Deus estabelece um recomeço. Deus faz com que aquilo que era maldição seja um ambiente, uma situação, uma circunstância que propicie o coração dessa pessoa a ser quebrantado. Satanás, ele dá a justa retribuição para matar, roubar e destruir. Percebam, o propósito de Satanás dando a justa retribuição é matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele pega aqui a justa retribuição e diz: filha, filho, agora é a hora. Se humilha, quebranta, depende de mim, busca a minha face, clama a mim, responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Satanás pega a mesma dívida e quer matar, roubar e destruir. Deus pega a mesma dívida, pega o mesmo salário e diz: agora é a hora de você se humilhar, agora é a hora de você descer, agora é a hora. Agora é a hora de eu restaurar o seu coração. Agora é a hora de eu destronar Leviatã da sua vida. Agora é a hora de eu purificar seu coração orgulhoso. Agora é a hora de você encontrar-me na presença. Só que às vezes a gente quer fazer como Jó, né? Escrever 40, juntamente com seus amigos, 40 capítulos. Imagina, 40 capítulos de justificativas. 40 capítulos. O que não revela muito.
Pouca coisa, né? 40 capítulos, 40 anos, 40 dias. Ao invés de justificar, Deus está te chamando para se humilhar. Ao invés de justificar, ao invés de colocar um monte de o quanto eu fui bom, olha isso, eu sou boa, como eu não mereço passar por uma situação dessa, e o Senhor está dizendo, se humilha, essa carne tem que morrer, esse homem exterior tem que morrer, eu preciso ser o seu Senhor, Baal não vai ser o seu Senhor, o orgulho não pode reinar na sua vida, Leviatã não pode ser o rei da sua vida para todo sempre, porque eu quero que você me veja face a face. Aleluias. Aí o Senhor toca no bolso, aí dói. Ai, como dói. Aí tem gente que se posiciona e humilha rapidinho. Mas tem gente que continua rotando o orgulho. Jó é o exemplo. Não adiantou tocar no bolso de Jó, não. Aí Deus vai e toca. Deus vai e toca, não. Cumpre. Cumpre o salário. Porque quem dá ordem, quem libera a ordem é Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Ele que escreveu a lei. Ele que escreveu o mandamento. Ele é rei. Ele é o rei dos reis. E a palavra do rei não pode voltar, não pode cancelar. Aí ele tem que cumprir. Aí ele tem que ver a justa retribuição que ele escreveu, porque o filho desobedeceu, transgrediu. Aí ele diz: agora eu vou cobrar, agora eu vou lá pagar o salário, tá? Aí não foi bom tocar nas finanças de Jó. Não foi suficiente. Ele continuou se justificando. Ele continuou se justificando. Mas sabe o que Deus escreveu, né? Tá lá nos mandamentos. Gente, vocês vão ler Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, vocês vão ler, vocês vão ver o que que é os mandamentos de Deus. Aí acontece a destruição da família, a morte de todos os filhos de Jó. Aí Faraó que é Faraó, raciocina. Faraó era orgulhoso. Faraó servia a Leviatã. Faraó, que é Faraó, quando tocou no filho dele, sabe o que ele fez? Moço, vai embora daqui. Por alguns instantes, o coração de Faraó foi quebrantado. Tocou nos meus filhos, agora eu vou me render, agora eu vou me humilhar. Agora eu vou me humilhar. Mas Jó não quis. Estava indo, continuou com a dureza, continuou no orgulho. Aí vem o casamento. Ah, mas Jó chama a mulher de louca, amaldiçoa ela. Ele amaldiçoou a mulher. Se você olhar na tradução, no original, ele amaldiçoou, ele chama a mulher dele de louca. Ah, Leviatã. É a conversinha de Leviatã, viu? Orgulhoso tem tendência a projetar no outro aquilo que ele carrega dentro de si. O louco da história era ele, de não se arrepender logo. O louco da história era ele, de perpetuar tanta dor e tanto sofrimento, porque não queria se humilhar. Porque não queria que aquela carninha morresse. E a carne, enquanto ela não morrer, Arecandorobala. Oh, Ramaço. Oh, o Espírito Santo está trazendo uma revelação aqui tão maravilhosa. A carne precisa morrer. Aí vocês vão entender. Aí não foi suficiente a destruição do casamento de Jó. Mas aí tem algo que aconteceu com Jó. Que Satanás teve autorização pela transgressão do coração de Jó, que você vai entender. Aí ele toca na saúde, no corpo físico. Onde é que veio a retribuição? Na carne. O que que aconteceu com a carne de Jó? Morreu. A carne precisa morrer. Eu vou repetir. A carne precisa morrer. Se a carne não morrer, Leviatã não é destronado da sua vida. A carne precisa morrer. Jó recebeu a morte na sua carne.
literalmente, visivelmente, fisicamente. Claro que hoje, com a graça, com a boa nova de Jesus, ninguém precisa morrer nessa carne, não. Nós podemos colocar ela lá na cruz de Cristo e fazê-la, como diz o Benny Hinn, eu gosto quando ele fala, ela tem que morrer. E você coloca ela para morrer, como você tem feito nesses 52 dias. Ela precisa morrer. E quando tocou na carne de Jó, só que aí não foi suficiente ela morrer. Aí, eu não vou me arriscar a falar o capítulo, mas eu acredito que é o capítulo 36, se eu não me engano, onde entrou um personagem novo na história de Jó. E o Espírito Santo de Deus, e pela tradução original da palavra, essa pessoa que entrou quando a carne de Jó havia sido morta. Essa pessoa foi a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sempre esteve ali, mas Jó nunca o ouviu de verdade. Aí ele entra no cenário. Você vai ler o livro de Jó depois, vocês vão ver. Você, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é tão claro naquele capítulo. Eu quase que posso tocar, vendo as palavras do Espírito Santo. E o Espírito Santo convence Jó. Quem é o único que convence alguém do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, aí Jó é convencido. Aí, quando Jó é convencido, acontece algo ali no coração de Jó. E Deus fala. E o Senhor está falando nessa hora. Você tem buscado e pedido para Deus falar. Quando a sua carne morre, você ouve a voz de Deus pelo Espírito Santo. E Deus Pai se manifesta. Só que ele se manifesta para que a glória dele seja manifestada. E o capítulo 38 de Jó, do início ao fim, manifestando, 38 e 39, manifestando a glória de Deus, manifestando quem Deus é. Sabe o que que acontece? Você pegou a ordem? Mortificação da carne, convencimento pelo Espírito Santo, manifestação da glória de Deus. E Jó, no capítulo 42, ele se prostra e se arrepende no pó e na cinza. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora, olha, ele diz, olha aqui, esse versículo é o mais assim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos. A tradução King James é perfeita. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Aí algumas versões diz, agora vejo-te face a face. Aí algumas versões diz, agora estou diante da tua presença. Jó não podia acessar a presença com um coração orgulhoso, servindo ao rei Leviatã. Não tinha como o Espírito Santo soprar no coração de Jó. Se a carne não morresse. Se a carne não morre, não conseguimos ser convencidas pelo Espírito Santo. E se a voz do Espírito Santo não vem, eu não consigo enxergar a manifestação da glória de Deus. E se a manifestação não vem, eu não me arrependo no pó e na cinza. E ele diz, portanto, abomino-me. Lembra de uma pregação que eu falei que você se despreza quando o arrependimento vem na carne, você se despreza. É abominável a carne.
Quando você acessa a dimensão do Espírito, não tem como você amar essa carne. Aí ele diz: arrependo-me em pó e cinzas. Meu Deus. E qual foi o estado de Jó? Deus retribuiu agora a recompensa de Deus pela mortificação da carne. A recompensa de Deus por ouvir a voz do Espírito Santo sem a dureza de coração. A recompensa porque a glória de Deus se manifesta, a recompensa do arrependimento. Aqui Jó teve 10 vezes, né? 10 vezes mais de tudo o que ele já tinha antes, quando ele era o medroso, quando ele tinha medo de perder todos os bens materiais. Ele recebeu 10 vezes mais. Aqui vem já a graça de Deus. Agora, vocês conseguiram acessar as estratégias? Eu já dei as estratégias sem trazer todas as retribuições. E eu acho que eu nem vou trazer todas as retribuições, porque é muita coisa. E o Espírito Santo de Deus, ele me diz que é até aqui, é até aqui, até aqui. Depois me falem quantas retribuições deram. Glória a Deus. Aleluias. Aí o Senhor tem uma palavra para você. Presta atenção. Nossa, o Senhor tem uma palavra para você. Essa palavra é para todas, todas. Está em primeira carta de João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim. E aqui está um segredo, viu? Aqui é o segredo que não aparece de maneira contundente lá, porque o Jó é o livro das estratégias para vencer Leviatã. E aqui diz: se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Sabe assim, é o engano enganando a você mesmo. É Leviatã, é o orgulho. Aí ele diz: e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu quero deixar algo bem claro aqui para você. Para você ser perdoada, basta você confessar os seus pecados para quem? Para Deus. Você recebe perdão, remissão dos seus pecados. Só que agora vem uma outra coisa que talvez você nunca tinha parado para entender. Você precisa confessar os pecados para receber perdão dos pecados e purificação de toda injustiça. Confessar. Confessar para perdão de pecado? Perdão, eu confesso para Deus. Para receber perdão, eu confesso para Jesus. Tá entendendo? Ah, eu preciso confessar para alguém para Deus me perdoar disso. Tá escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não precisa de ninguém para receber perdão de pecado. Só que agora vem isso que aconteceu com Jó. E é isso que o Senhor ele quer trazer para a sua vida hoje. Essa estratégia. Está em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Agora tem uma coisa que Jó, Jó fez, Jó fez de um jeito.
do jeito dele. Jó, ele confessou, ele foi no início justificando, mas por fim, ele confessou os pecados, as culpas, uns aos outros. Aí aqui diz, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. Eu quero que você pegue essa palavra. Cura! O Senhor, a estratégia que o Senhor quer te dar hoje. Sabe, tem coisas na sua vida. Deus já perdoou esses pecados. Mas tem coisas na sua vida que são como feridas abertas, que não foram curadas porque não foram confessados para outra pessoa, para que houvesse cura. Não é perdão de pecado, é cura da sua alma. Cura, cura. E a estratégia para destronar de uma vez por todas Leviatã. Confessar a Deus, primeiro, mortificar a sua carne. Anotei a sequência. Morte da carne. Mortificar a sua carne. Ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele vai te convencer do pecado. Segunda estratégia. Terceira estratégia. Ver a manifestação da glória de Deus. Reconhecer quem Deus é. Quarta. Isso gera, essa sequência todinha gera arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. Meu Deus. Arrependimento. E o arrependimento gera o quê? Perdão de pecados. Para por aqui? A maioria para por aqui. Jesus já perdoou meus pecados. Só que tem gente morrendo por falta de confissão uns aos outros e tem feridas abertas do tamanho de uma cratera de um terremoto. E está morrendo aos poucos. O Senhor me mostrou e o Senhor me mostra. E o Senhor está te dando a estratégia. Se você está seguindo essa sequência, você vai chegar nesse ponto. E nesse ponto você vai precisar abrir seu coração. Você vai precisar confessar. Você vai precisar confessar. E tem coisas, eu não vou trazer a experiência aqui agora, mas naquilo que o Senhor Jesus colocou já no meu coração, eu vou entregar para vocês o que nós vamos fazer para isso acontecer de uma maneira profunda. Mas se você, que o Senhor começar, o Espírito Santo está te convencendo que você é a pessoa que precisa confessar coisas, situações, para que haja cura. Aqui, ó. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz, fervorosa de um homem justo vale muito. Detalhe: a quem, Gleiciane, eu vou recorrer para confessar, para eu ser curada? Alguém que diante de Deus já é justificado. Alguém que diante de Deus é maduro, é madura espiritualmente e não vai te julgar. E vai ter a mente de Cristo de amor e compaixão para orar por você. E você orar por ela, porque a Bíblia diz orar uns aos outros, uns pelos outros. Porque se eu já entendi que eu já fui liberta, eu já fui sarada, eu entendo que você também vai ser. E eu tenho compaixão de você. Quem não passou pelo processo vai julgar a tua dor, vai julgar a tua ferida. Mesmo que em oculto, mesmo que no secreto. Quem não passou pelo processo de santificação, de verdade, ele não é apto para você ser curado através da vida dele por Deus.
E é tão lindo que Deus, ele coloca isso, uma dependência do corpo. Eu sou dependente da Ponciana, eu sou dependente da Rúbia, eu sou dependente da Ivone. Vocês estão entendendo uma coisa que aconteceu comigo nos últimos meses? Quem está aqui há muito... Eu aprendi um segredo. Eu aprendi a confessar. Aprendi a confessar e receber cura instantânea. Verdade, Ponciana? Eu comecei a confessar. E eu falei assim, ó, vocês me aguentam, aguenta as minhas fraquezas. Paulo fazia isso. Paulo, ele confessava e ele era curado. Ele confessava as fraquezas dele. A gente olha as cartas de Paulo, a gente fica escandalizado, né? Ah, Paulo, ele estava usando a estratégia do Espírito Santo de confessar uns aos outros. Quando ele escrevia na carta dele, ele dizia, olha, eu estou passando por isso. Não era para ser vítima, não. Ele estava dizendo, eu vou ser curado. Essa dor não vai me matar porque eu decido ser curado e eu decido confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aí eu quero te contar o que é a consequência da confissão? Presta atenção. Sabe qual é a consequência da confissão? A palavra cura, ela significa livrar-se, livrar-se do pecado. Ah, eu confessei para Deus e agora Deus me perdoou, glória a Deus. Aí a maioria pensa assim, agora eu tô livre, né? Daquele pecado. Se você não confessou, você não recebeu cura. E se você não foi curada, cuidado. Aquele pecado está te monitorando. Ele está no seu encalço. Está com o seu GPS funcionando. É como se tivesse uma ligação. A, a ferida aberta, ela exala um cheiro. E esse cheiro atrai exatamente o pecado que deu origem a ela. Só que essa ferida só fecha quando há confissão. E quando há oração mútua e o Espírito Santo de Deus cura. Cura. Sabe por que que tem uma igreja de Deus na terra com tantas pessoas feridas? Porque nós temos uma igreja de pessoas que não são maduras o suficiente para ouvir a confissão do pecado do outro, o que ainda não foi liberto, e não guarda dentro da boca, porque Leviatã ainda é rei dele. Ainda que seja até pastor, ainda que seja um ministro que está lá à frente de um trabalho. Ofício não é igual à maturidade espiritual e a uma identidade estabelecida. Ofício, cargo, posição, nada disso garante que a pessoa não vai te julgar. O que garante é, cadê o testemunho dessa pessoa? Você quer confessar para alguém? Busca o testemunho da pessoa para a qual você vai confessar. Isso vai te dar maturidade, discernimento para você não sair abrindo a tua vida para qualquer pessoa. Gente que não tem testemunho, e eu não tô falando assim, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, fulano tem mau testemunho. Não é assim, mau comportamento. Eu tô falando de testemunho, de uma história, de um processo. É sério, para sentar na minha mesa hoje, para comer comigo, eu não tô falando de comida de casa, para comer comigo, até comida de casa. Só que claro que a gente recebe familiares, né? Então eu não vou entrar, né, nessa literalidade. Mas para comer comigo, tem que estar construindo ou tem que ter um testemunho. Não senta comigo quem não sabe de onde veio e nem para onde vai. E nem em que processo que ela está vivendo. E esse precisa ser um princípio para a sua vida. E a palavra do Senhor hoje para a sua vida, a estratégia é busca do Senhor. Nessa madrugada, 3 da manhã, nós vamos estar juntas em espírito. Nós não vamos estar aqui no Zoom, mas você vai estar na sua casa, 3 horas da manhã. Eu vou estar aqui, nesse centro de comando aqui do reino, e nós estaremos conectadas em espírito e em verdade, movendo os céus e movendo a terra, em oração
E eu quero que você peça ao Senhor nessa madrugada. Peça ao Senhor mortificação da sua carne no nível necessário, presta atenção, no nível necessário para que Leviatã seja totalmente destronado da tua vida. Eu vou fazer exatamente a mesma oração. Eu fiz uma oração há pouco tempo e eu disse para o Senhor, Senhor, não deixa nada que te desagrada em mim, arranca tudo. Ah, para que que eu fui fazer, né? Mas eu não quero saber se dói, eu quero saber que Deus limpa. Eu não quero saber o nível da dor, eu quero saber que seja cura. Eu não quero saber e quanto que vai custar, eu quero saber que eu vou obedecer. Eu não quero saber, eu quero saber da recompensa. Eu quero a minha coroa. Eu não quero chegar lá no céu sozinha. Quem tem testemunho vai para o céu com a multidão. Lembra? Quem não tem testemunho vai para o céu sozinha. Eu não quero ir para o céu sozinha. E a palavra do Senhor, para você não ir para o céu sozinha, é busque arrependimento e busque que o Espírito Santo de Deus mova o seu coração a ponto de destronar totalmente Leviatã. Gleiciane, tem como a gente deixar de ser orgulhoso da vida, assim, ah, nunca mais eu vou ser orgulhoso? Traços de orgulho, comportamentos, obras é uma coisa. Um coração em que o rei é Leviatã, onde ele não deixa você entender, onde ele não deixa você ver, onde você não tem domínio, é outra coisa, bem diferente. Destronar Leviatã do seu coração, do nosso coração. Eu não vou contar meu testemunho aqui disso, mas dói. Só que eu vou falar. Não tem coisa melhor. Sabe por quê? Porque quando o Leviatã é destronado, você perde todo o medo. Aí você escuta do marido assim: você não tá preocupada, não? Você não. Sabe? Porque o amor que você acessa quando o Leviatã sai. Porque quando ele sai, o medo sai junto. E onde o amor entra, expulsa todo o medo. E você só acessa o amor nessa sequência. Você acessa o amor. O amor, ele começa matando a carne e ele termina na comunhão entre os irmãos. Olha que lindo. Ele termina na mortificação da carne e ele começa na mortificação da carne e ele termina na comunhão de confessar uns aos outros os nossos pecados. Amém? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Glória a Jesus. Nossa, Ponciano, isso é ouro, né? Ouro do céu, riquezas do céu. Meu Deus, eu queria muito ter ouvido isso, de verdade. Amém? Vamos orar? Eu já estendi mais do que eu queria, de verdade. Eu não queria. Nós não teremos a live amanhã às 6 da manhã, porque é injusto, né, com o corpo físico de vocês e é necessário que vocês estejam descansadas nesse propósito. Amém? Glória a Deus. Eu chego, eu tô descabelada. Eu acho que o Espírito Santo alterou aqui eu em alguns momentos. Meu Deus. Quem recebeu da parte do Senhor aqui? Eu recebi, meu Deus, como eu fui ministrada. Meu coração. Meu coração parece que ele nem tá aqui. Meu Deus. Meu Deus.